Olá, boa noite. Você está no AgroMais, 24 horas de informação ligada ao agro brasileiro para você. Começa agora o AgroDebate de hoje. O setor de hortaliças gera no Brasil 13 milhões de empregos e receita bruta de US$ 1 bilhão em exportações. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Horti e Fruti 2020. Com isso, o Brasil ocupa o 9º lugar entre os maiores produtores mundiais desse gênero alimentício. Mas esse desempenho poderia ser melhor. Basta comparar com o da Holanda, por exemplo, que tem área de produção 200 vezes menor que a do Brasil, mas é o 2º maior exportador mundial de hortaliças, superado apenas pelos Estados Unidos. Para falar sobre esse mercado e como podemos melhorar o desempenho nacional na produção de hortaliças, está aqui comigo no estúdio o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes. Boa noite, doutor Ítalo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso estúdio. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Também participa do programa de hoje, por meio do Skype, o produtor rural Joey Vale. Boa noite, Joey. Você me ouve bem? Ouço bem. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os ouvintes aí do banco. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa de hoje, também é uma honra. E olha só, por meio do Skype estamos também recebendo o engenheiro agrícola Andrés da Silva. Boa noite, Andrés, prazer também recebê-lo, você me ouve bem? Sim, ouço. Muito boa noite, Leandro, como vai? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. O prazer é todo nosso. Eu vou pedir licença aos nossos convidados aí que estão por meio do Skype. Eu vou começar aqui com o doutor Ítalo, que está aqui comigo. Só para a gente dar uma balizada, doutor Ítalo, eu estava olhando que a produção brasileira de hortaliças ela é muito concentrada no sul e no sudeste do Brasil. Esse é um quadro verdadeiro? Quer dizer, há a possibilidade de se expandir ou se está fazendo isso efetivamente para as outras regiões brasileiras? Realmente, Leandro, a produção hoje está muito concentrada no que nós chamamos de região centro-sul. Não é? As regiões mais quentes, elas têm hoje uma menor produção de hortaliças, não é? Por uma série de razões. Razões culturais, menor consumo, por exemplo, razões econômicas, não é? As hortaliças ainda são consideradas relativamente caras, não é? E a população mais carente prefere dar ainda, infelizmente, ênfase a alimentos amiláceos, né, mais energéticos, embora as hortaliças sejam as principais fontes de micronutrientes, vitaminas, né, na alimentação humana. E nós temos também ainda, infelizmente, uma certa ausência, embora isto venha melhorando, de variedades de hortaliças adaptadas a condições tropicais úmidas, condições quentes e úmidas. Não é? Nós temos há programas de melhoramento extremamente eficientes hoje no Brasil, voltados especificamente para a região Nordeste, região Norte, né? E a região mais amazônica, vamos dizer assim, da região Centro-Oeste. Não é? Nós temos hoje na Embrapa Hortaliças um programa de melhoramento de alface, por exemplo, voltado quase que exclusivamente para a produção de variedades para regiões mais quentes, tropicais úmidas, como a gente chama. Quer dizer, ela é muito concentrada na região sul e sudeste e também boa parte, talvez a metade dessa produção, saia da agricultura familiar também, né? Boa parte sai, embora para algumas culturas seja cada vez mais comum grandes produtores, por exemplo, alho, batata, cenoura, né? Hoje também são produzidas essas culturas por grandes produtores, grandes fazendas, utilizando, por exemplo, pivô central aqui no Centro-Oeste, né? A região de Brasília, principalmente do entorno, em Goiás, Cristalina, Planaltina, Formosa, são grandes produtoras de hortaliças também, inclusive com grandes produtores. O Andrés, o doutor Ítalo falou uma coisa aqui, que é a questão do consumo, do aumento do consumo de hortaliças, inclusive recomendada. Eu estava olhando a recomendação da OMS, ela fala em torno de 400 gramas diários, divididos aí em cinco refeições. E eu vi que a média do brasileiro é 49,2 gramas individual de consumo de hortaliças diário aqui no Brasil.
Nesse sentido, como a gente poderia, por exemplo, incentivar e melhorar essa questão do consumo? Porque o que há aqui, na verdade, é um apelo em relação à saúde, mas o que a gente tá falando também é, na verdade, no aumento do consumo desse produto entre as populações muitas vezes mais carentes, porque o consumo tem aumentado junto à população com poder aquisitivo um pouquinho maior. Mas como fazer com que isso de fato aconteça, que a gente consiga incentivar as pessoas a aumentarem o consumo de hortaliças, sendo que o preço muitas vezes ele acaba afastando, quer dizer, em função até mesmo do próprio clima, da entre-safra, etc., o preço aumenta muito. A gente está vendo agora, por exemplo, no supermercado. Como trabalhar essa questão da necessidade do aumento e, ao mesmo tempo, a necessidade que se tem de reduzir o preço do produto para aumentar o consumo e melhorar aí a qualidade de vida até mesmo das pessoas, com um efeito reflexo, evidentemente, na renda do produtor, né? Quer dizer, aumentando também a renda do produtor. Leandro, eu acho que o Ítalo comentou, né? Nós temos um preço muito alto das hortaliças. O brasileiro come, em média, metade do que um americano come, um terço do que um europeu come em termos de hortaliças. E um dos fatores, tem um fator cultural, é claro, mas tem um fator, sobretudo, de preço, né? O custo de nossas hortaliças, apesar da gente ser um país, né, onde plantando tudo se dá, o preço das hortaliças, em geral, é muito caro. Para a população de baixa renda, é muito mais barato, enche mais a barriga, né, 1 quilo de arroz do que tomate, alfaces e aí vai. Então, as nossas hortaliças são caras e, em grande maioria, de qualidade inferior, né? Existe também muito medo, né, da população em termos da questão de saúde, de agrotóxicos e etc., aí, em relação às hortaliças. Então, eu acho que a gente tem que investir em campanhas, né, incentivando o consumo de hortaliças e frutas, mas também nós temos que investir muito para aumentar a produtividade e, com isso, poder reduzir o custo, né, que a gente oferece essas hortaliças para o público. Melhorar a qualidade e reduzir custo não é impossível. Haja visto aí o que se faz em outros países do mundo. Mas qual seria a fórmula para melhorar a qualidade? A gente sabe, a produtividade também. Existem alguns mecanismos que são conhecidos, mas quais são de fato esses mecanismos mais apropriados para que se aumente de fato a produtividade das áreas, garantindo um produto com sanidade adequada para que ele chegue à mesa da população, Andrés? Eu acho que, Leandro, a gente não pode deixar de lado a tecnologia. Hoje tem que investir em tecnologia, em técnicas de cultivo, tanto outdoor, né, em campo aberto, mas hoje o cultivo em ambiente controlado, nas famosas estufas agrícolas, e esse é o nosso dadá, nosso métier, é uma das maneiras mais fáceis, digamos assim, de poder controlar qualidade, redução de custo e qualidade do alimento final, em termos de salubridade e saudabilidade. Então, eu acho que assim, investir em tecnologia de produção em ambiente controlado, em produção em ambientes externos, mas usando tecnologias de irrigação, fertirrigação, manejo, isso passa não só por tecnologia, equipamentos, estufas, né, mas também em treinamento, em capacitação dos produtores e dos técnicos que trabalham com essas hortaliças, né, e frutas. Esse é um trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil desde 2010, quando a gente fundou a nossa empresa, tentando fazer treinamentos e capacitações. Em 2015, nós fundamos mesmo um centro de treinamento aqui na cidade de Cunha, São Paulo, para capacitar produtores e técnicos do setor na área de produção em ambiente controlado, que é realmente uma das técnicas assim que obtém resultados tanto em produtividade, o Ítalo pode falar aí, aumento de 5 até 10 vezes da produtividade em relação à produção em campo aberto tradicional que se faz hoje no Brasil. Maravilha, eu quero entrar um pouquinho mais nesse detalhe para a gente esmiuçar, mas deixa eu ir lá com o especialista em produção orgânica.
Olá, boa noite. Você está no AgroMais, 24 horas de informação ligada ao agro brasileiro para você. Começa agora o AgroDebate de hoje. O setor de hortaliças gera no Brasil 13 milhões de empregos e receita bruta de US$ 1 bilhão em exportações. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Horti e Fruti 2020. Com isso, o Brasil ocupa o 9º lugar entre os maiores produtores mundiais desse gênero alimentício. Mas esse desempenho poderia ser melhor. Basta comparar com o da Holanda, por exemplo, que tem área de produção 200 vezes menor que a do Brasil, mas é o 2º maior exportador mundial de hortaliças, superado apenas pelos Estados Unidos. Para falar sobre esse mercado e como podemos melhorar o desempenho nacional na produção de hortaliças, está aqui comigo no estúdio o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes. Boa noite, doutor Ítalo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso estúdio. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Também participa do programa de hoje, por meio do Skype, o produtor rural Joey Vale. Boa noite, Joey. Você me ouve bem? Ouço bem. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os ouvintes aí do banco. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa de hoje, também é uma honra. E olha só, por meio do Skype estamos também recebendo o engenheiro agrícola Andrés da Silva. Boa noite, Andrés, prazer também recebê-lo, você me ouve bem? Sim, ouço. Muito boa noite, Leandro, como vai? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. O prazer é todo nosso. Eu vou pedir licença aos nossos convidados aí que estão por meio do Skype. Eu vou começar aqui com o doutor Ítalo, que está aqui comigo. Só para a gente dar uma balizada, doutor Ítalo, eu estava olhando que a produção brasileira de hortaliças ela é muito concentrada no sul e no sudeste do Brasil. Esse é um quadro verdadeiro? Quer dizer, há a possibilidade de se expandir ou se está fazendo isso efetivamente para as outras regiões brasileiras? Realmente, Leandro, a produção hoje está muito concentrada no que nós chamamos de região centro-sul. Não é? As regiões mais quentes, elas têm hoje uma menor produção de hortaliças, não é? Por uma série de razões. Razões culturais, menor consumo, por exemplo, razões econômicas, não é? As hortaliças ainda são consideradas relativamente caras, não é? E a população mais carente prefere dar ainda, infelizmente, ênfase a alimentos amiláceos, né, mais energéticos, embora as hortaliças sejam as principais fontes de micronutrientes, vitaminas, né, na alimentação humana. E nós temos também ainda, infelizmente, uma certa ausência, embora isto venha melhorando, de variedades de hortaliças adaptadas a condições tropicais úmidas, condições quentes e úmidas. Não é? Nós temos há programas de melhoramento extremamente eficientes hoje no Brasil, voltados especificamente para a região Nordeste, região Norte, né? E a região mais amazônica, vamos dizer assim, da região Centro-Oeste. Não é? Nós temos hoje na Embrapa Hortaliças um programa de melhoramento de alface, por exemplo, voltado quase que exclusivamente para a produção de variedades para regiões mais quentes, tropicais úmidas, como a gente chama. Quer dizer, ela é muito concentrada na região sul e sudeste e também boa parte, talvez a metade dessa produção, saia da agricultura familiar também, né? Boa parte sai, embora para algumas culturas seja cada vez mais comum grandes produtores, por exemplo, alho, batata, cenoura, né? Hoje também são produzidas essas culturas por grandes produtores, grandes fazendas, utilizando, por exemplo, pivô central aqui no Centro-Oeste, né? A região de Brasília, principalmente do entorno, em Goiás, Cristalina, Planaltina, Formosa, são grandes produtoras de hortaliças também, inclusive com grandes produtores. O Andrés, o doutor Ítalo falou uma coisa aqui, que é a questão do consumo, do aumento do consumo de hortaliças, inclusive recomendada. Eu estava olhando a recomendação da OMS, ela fala em torno de 400 gramas diários, divididos aí em cinco refeições. E eu vi que a média do brasileiro é 49,2 gramas individual de consumo de hortaliças diário aqui no Brasil. Nesse sentido, como a gente poderia, por exemplo, incentivar e melhorar essa questão do consumo? Porque o que há aqui, na verdade, é um apelo em relação à saúde,
mas o que a gente tá falando também é, na verdade, no aumento do consumo desse produto entre as populações muitas vezes mais carentes, porque o consumo tem aumentado junto à população com poder aquisitivo um pouquinho maior. Mas como fazer com que isso de fato aconteça, que a gente consiga incentivar as pessoas a aumentarem o consumo de hortaliças, sendo que o preço, muitas vezes, ele acaba afastando, quer dizer, em função até mesmo do próprio clima, da entre-safra, etc., o preço aumenta muito. A gente está vendo agora, por exemplo, no supermercado. Como trabalhar essa questão da necessidade do aumento e, ao mesmo tempo, a necessidade que se tem de reduzir o preço do produto para aumentar o consumo e melhorar aí a qualidade de vida até mesmo das pessoas, com um efeito reflexo, evidentemente, na renda do produtor, né? Quer dizer, aumentando também a renda do produtor. Leandro, eu acho que o Ítalo comentou, né? Nós temos um preço muito alto das hortaliças. O brasileiro come, em média, metade do que um americano come, um terço do que um europeu come em termos de hortaliças. E um dos fatores, tem um fator cultural, é claro, mas tem um fator, sobretudo, de preço, né? O custo de nossas hortaliças, apesar da gente ser um país, né, onde plantando tudo se dá, o preço das hortaliças, em geral, é muito caro. A população de baixa renda, é muito mais barato, enche mais a barriga, né, 1 quilo de arroz do que tomate, alfaces e aí vai. Então, as nossas hortaliças são caras e, em grande maioria, de qualidade inferior, né? Existe também muito medo, né, da população em termos da questão de saúde, de agrotóxicos e etc., aí, em relação às hortaliças. Então, eu acho que a gente tem que investir em campanhas, né, incentivando o consumo de hortaliças e frutas, mas também nós temos que investir muito para aumentar a produtividade e, com isso, poder reduzir o custo, né, que a gente oferece essas hortaliças para o público. Melhorar a qualidade e reduzir custo não é impossível. Haja visto aí o que se faz em outros países do mundo. Mas qual seria a fórmula para melhorar a qualidade? A gente sabe, a produtividade também. Existem alguns mecanismos que são conhecidos, mas quais são, de fato, esses mecanismos mais apropriados para que se aumente, de fato, a produtividade das áreas, garantindo um produto com sanidade adequada para que ele chegue à mesa da população, Andrés? Eu acho que, Leandro, a gente não pode deixar de lado a tecnologia. Hoje tem que investir em tecnologia, em técnicas de cultivo, tanto outdoor, né, em campo aberto, mas hoje o cultivo em ambiente controlado, nas famosas estufas agrícolas, e esse é o nosso dadá, nosso métier, é uma das maneiras mais fáceis, digamos assim, de poder controlar qualidade, redução de custo e qualidade do alimento final, em termos de salubridade e saudabilidade. Então, eu acho que assim, investir em tecnologia de produção em ambiente controlado, em produção em ambientes externos, mas usando tecnologias de irrigação, fertirrigação, manejo, isso passa não só por tecnologia, equipamentos, estufas, né, mas também em treinamento, em capacitação dos produtores e dos técnicos que trabalham com essas hortaliças, né, e frutas. Esse é um trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil desde 2010, quando a gente fundou a nossa empresa, tentando fazer treinamentos e capacitações. Em 2015, nós fundamos mesmo um centro de treinamento aqui na cidade de Cunha, São Paulo, para capacitar produtores e técnicos do setor na área de produção em ambiente controlado, que é realmente uma das técnicas assim que obtém resultados tanto em produtividade, o Ítalo pode falar aí, aumento de 5 até 10 vezes da produtividade em relação à produção em campo aberto tradicional que se faz hoje no Brasil. Maravilha, eu quero entrar um pouquinho mais nesse detalhe para a gente esmiuçar, mas deixa eu ir lá com o especialista em produção orgânica, em produção com qualidade, com alimento saudável, que é o nosso produtor, o Joey Vale, que está aqui conosco também. Joey, você que já foi, inclusive, deputado distrital aqui, me diga,
investir numa produção adequada, sem a utilização de agrotóxicos ou de agroquímicos ou de defensivos agrícolas, não importa como você chame, aumenta demais o custo? Como fazer, por exemplo, para que você consiga ter um equilíbrio e levar o produto de boa qualidade até a mesa das pessoas que de fato precisam? Porque muitas vezes o que está acontecendo é que você está estabelecendo um certo apartheid, né? Na medida em que o produto acaba ficando muito caro, porque ele tem um custo de produção mais alto, na medida em que a produtividade também é inferior, você acaba oferecendo um produto de boa qualidade para as populações com renda mais alta, e as populações com renda mais baixa muitas vezes ficam impedidas de ter acesso a esse tipo de produto com melhor qualidade, livre inclusive de produtos químicos. Eu te pergunto, quer dizer, como poder trabalhar e fazer esse equilíbrio para que as populações, de fato, de maneira geral, tenham acesso de uma maneira global a esses alimentos saudáveis? Claro, eu queria primeiro dar um abraço ao meu amigo Andrés e cumprimentar o Dr. Ítalo, né? Andrés é um empreendedor nato, um técnico de excelente qualidade. A gente tem relação, ele me ajudou, já mandei técnicos meus fazerem curso no centro de treinamento, onde o Andrés faz esse trabalho. Mas nós tivemos um paradoxo. Se eu pensar do lado do produtor, eu acho que eu quero vender cada vez melhor, com mais margem, né? E aí eu quero ter sustentabilidade para continuar no processo de produção, com qualidade de vida dos meus filhos, da minha família, etc. Mas existem várias formas de fazer isso, e aí uma das coisas importantes é realmente a questão pública, a educação das pessoas, porque quando a gente pensa em valor agregado, né, e vê o que a população consome, na sua grande maioria hoje, e o valor nutricional das coisas, a gente pode inferir que se ele comprar uma verdura pelo preço que seja, é muito melhor do que comprar algumas marcas comerciais de alguns produtos que são muito consumidos, muito ricos em carboidratos, às vezes em açúcares, bebidas açucaradas e etc, etc. Então é uma questão cultural. Eu acho que nós precisamos investir muito na educação e o principal insumo hoje desse processo é o conhecimento. E aí eu quero aqui cumprimentar e agradecer muito a Embrapa. Eu sou um fã da Embrapa, incondicional. Acho que a Embrapa proporciona para o brasileiro, para o país, um serviço maravilhoso desses técnicos muito abnegados, que trabalham muitas vezes sem nenhum recurso, né, sem orçamento público. E eu acho que nós temos que investir muito mais na Embrapa, até porque o nosso clima tropical úmido, ele não favorece a questão da produção e produtividade, especialmente no clima de verão, né, no clima quente e úmido, dessas hortaliças convencionais que nós estamos acostumados a consumir e a produzir. Então, eu acho que é um momento de pesquisa muito forte e eu sei que existem muitos programas avançando nisso, baseados em conhecimento, e o conhecimento, a educação, tanto do consumidor e aí as escolas públicas e etc, etc. Eu posso citar alguns programas enormes, como o Banco de Alimentos, como os programas de hortas urbanas, dando conhecimento para as crianças, para os jovens, sobre o plantio, porque isso faz com que as crianças passem a consumir mais verduras quando ele planta. A escola é fundamental nisso, porque, de verdade, quando a gente leva uma verdura, uma hortaliça, FLV, né, frutas, legumes e verduras, que são fundamentais para a saúde das pessoas, para um mercado, você também tem todo um processo grande de custo que está da porteira para fora. E esse processo da porteira para fora é o custo que todo mundo passa por isso. Então, quando eu tenho uma verdura que produz muito bem no inverno, por exemplo, no frio, e eu consigo preços de excelente qualidade, porque tem produtividade, etc., e levo para o mercado de boa qualidade, ao mesmo tempo, quando chega no verão, se eu não tiver um processo de proteção e uma tecnologia adequada, eu tenho efetivamente um custo muito maior do que países que têm a condição de produzir com um clima de boa qualidade verduras que são muitas vezes oriundas, desenvolvidas, trabalhadas nesses climas. Então, eu acho que a nossa função enquanto produtor é produzir, é tentar trabalhar o máximo possível para que a gente possa levar o alimento da melhor qualidade e seguro, um alimento seguro, que possa dar segurança para quem consome, de forma que também
possa, através da venda e da renda desse alimento, garantir a qualidade de vida do produtor que fica na produção, que está enfrentando sol, chuva, lama, poeira, para levar esse alimento, que ele tenha qualidade de vida no espaço rural, para que possa dar continuidade através das suas gerações no processo produtivo de alimento. Então, eu acho que é um modelo que a gente precisa trabalhar, e aí eu acho que a Embrapa tem sido assim, fundamental. Estou vendo aqui o doutor falando dos alfaces que estão sendo trabalhados aqui na Embrapa Hortaliças, e eu sei do trabalho técnico que é desenvolvido na Embrapa Hortaliças aqui, para que, por exemplo, populações do Nordeste, eu sou nordestino, sou de uma cidade que faz 45 graus no verão, no auge do calor, e ter uma genética adequada para esse processo, para que seja produzido, e especialmente nos cinturões das cidades, onde são produzidas a maioria das hortaliças pelos agricultores familiares, as folhosas especialmente, que são tão importantes para a saúde das pessoas, precisa desse trabalho, de desenvolvimento, dessa pesquisa, para que a gente garanta a certeza de resultado para o produtor que está em sua propriedade, para que ele tenha qualidade de vida, e essa qualidade de vida leve a sua geração, as suas gerações, os seus filhos a continuarem na propriedade, produzindo, levando saúde para as pessoas. Então, essa questão das hortaliças é um processo que muitas vezes leva, a gente precisa produzir, as pessoas precisam consumir, e muitas vezes a gente não consegue mostrar a importância dessas hortaliças, a dificuldade, todo o processo da logística para chegar da produção até a mesa do consumidor, de forma que a gente consiga remunerar toda a cadeia. E essa cadeia toda, sendo remunerada, possa ter qualidade de vida e dê continuidade, ou seja, sustentabilidade completa ao processo. Eu tenho trabalhado há 30 anos aqui com hortaliças orgânicas, produzindo, sobrevivendo nesse processo, vivendo, tentando buscar e levar qualidade para todas as pessoas envolvidas no processo, mas isso depende de conhecimento. E o conhecimento é gerado nas universidades, em todos os processos, e na Embrapa especialmente, que está muito junto da gente, que está fazendo um trabalho espetacular e que faz essa transferência através da extensão rural, que tem sido, teve um momento onde houve uma ruptura no nosso país, e a gente tem tentado mostrar essa importância da extensão rural, da pesquisa junto, para que a gente consiga produtividade, com produtividade, certeza de resultado, a gente consiga preços adequados para que todas as pessoas consumam as verduras seguras, de qualidade, na quantidade certa, e que a gente possa garantir essa produção animal. Maravilha. Joey, você falou na questão da educação das crianças, por exemplo, no que diz respeito ao consumo desses alimentos saudáveis, né? Mas eu te pergunto o seguinte, do outro lado, também não haveria necessidade de se investir na questão da educação do próprio produtor, quer dizer, fazer com que ele também tenha uma conversão da mentalidade em relação à produção desses hortos, quer dizer, muitas vezes o produtor ele está muito focado, mesmo que ele tenha uma terra um pouco menor, no sul se vê muito isso, ele acaba optando pela commodity, né, pelo milho, pela soja e etc., abrindo mão da produção de hortaliças. Em que medida também esse produtor ele precisa ser reeducado, porque a produção de orgânicos, por exemplo, você sabe que você tem uma perda que é garantida, quer dizer, aquela perda ela vai acontecer em função da não utilização de produtos químicos ou do controle de pragas de outra forma, quer dizer, um controle natural. Em que medida tem que o produtor também se readequar, começar a mudar um pouquinho a cabeça, converter a cabeça dele para que a produção de hortaliças seja uma prioridade para ele, quer dizer, ele enxergue esse mercado como um mercado efetivamente rentável e ao mesmo tempo ele consiga compreender que ele vai ter um processo de perda natural aí nesse tipo de produto, muito mais do que ele teria com commodities, por exemplo. Claro, mas nós não convenceremos o produtor se ele tiver perdas que não o leve a ter renda adequada e suficiente para que possa criar sua família. Isso é uma coisa muito clara. E, logicamente, tudo está baseado em conhecimento, né? Então, como o Andrés, um especialista nisso, por exemplo, em cultivo protegido, novas tecnologias, isso tudo a Embrapa está pesquisando, está fazendo o seu trabalho, está levando nova genética, né? Por exemplo, de desenvolvimento de produtos adequados ao clima, porque o clima é tudo para a gente tem
esse processo, mas também novos tipos de produtos. E isso tem a ver com educação, muito claro, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no norte, né? Você tem o jambu. O jambu é uma característica, é uma hortaliça muito característica de determinada região e está sendo trabalhado para que tenha mais produtividade, para que possa entrar já culturalmente agregado a um processo, a um consumo, a gente possa ter produtores que possam ter renda fazendo isso de forma adequada, profissionalmente, etc. Mas, assim, esse é um paradoxo que a gente vive todos os dias. O produtor precisa vender a um preço adequado para que ele consiga sobreviver e viver na roça, e o consumidor, por sua vez, precisa chegar no supermercado ou na sua venda ou na feira livre, tendo uma relação com o produtor, que possa comprar isso com segurança e consiga consumir adequadamente, sem ter aquele marketing exagerado que os produtos agroindustrializados dos grandes conglomerados industriais, para que ele entenda e pense que aquilo tem qualidade, consuma no preço que está nas prateleiras de supermercados. Então, é um processo. Eu acho que nós estamos avançando. Eu percebo claramente aí, especialmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas começam a consumir mais e prestar mais atenção no seu corpo, na sua saúde, etc., da sua família, e tentam consumir coisas que, para ele, vão trazer mais saúde, vão dar imunidade, vão trabalhar melhorando o seu dia a dia. E isso leva claramente ao consumo de hortaliças, de frutas, de legumes e verduras. Então, eu vejo que a gente está num caminho, esse caminho precisa ser adequado, os produtores precisam ser treinados, e aí tem todo um processo de política pública ligado à extensão rural, né, às empresas de extensão rural públicas, né, porque a extensão rural, eu falo que o extensionista rural ele só tem um produto para vender, que é a felicidade da família, né, e eles têm feito isso. Então, eu acho que tem que ter um fortalecimento dessas estruturas, com orçamento adequado, baseado na educação, e isso está acontecendo em alguns lugares do país. Agora, infelizmente, por exemplo, você quando vê a parte de orçamento, você percebe claramente que o orçamento da Embrapa hoje é inadequado. Ele é totalmente inadequado e começa a depender muito exclusivamente da boa vontade dos pesquisadores e muito da associação da pesquisa com a questão privada, né? E aí a questão privada, lógico, tem seus interesses. E é legítimo, é claro, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos mediar esse processo para que nós, produtores, possamos ter nas nossas propriedades algum serviço, né, de esclarecimento, de conhecimento que possa vir da pesquisa pública, já que a maioria dos produtores de hortaliças, legumes e verduras são produtores familiares, são pequenos produtores que não têm condição de investir em pesquisa. E aí é muito importante nós termos a pesquisa pública nos abastecendo de conhecimento para que a gente possa fazer as nossas mudanças, o nosso trabalho, garantindo renda para a nossa família que está aqui na roça, trabalhando de sol a sol, né? Então, essa é uma lógica importante. E eu acho que esse trabalho que o Andrés faz, por exemplo, formação, é extremamente importante, mas eu também acho que o trabalho da Embrapa é muito importante para a gente precisa fortalecer, e aí os meios de comunicação, todo o processo precisa fortalecer todo dia, cada vez mais, o trabalho da Embrapa, que é uma empresa de pesquisa maravilhosa, brasileira, nossa, e que tem muitas dificuldades no seu dia a dia, né? Então, eu sou, como já falei, um fã incondicional, defendo em todos os momentos, tenho trabalhos aqui com muitos pesquisadores da Embrapa. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um trabalho com as mandiocas biofortificadas, as batatas biofortificadas, que são produtos espetaculares aqui da Embrapa Cerrados, da Embrapa Hortaliças, de todo esse trabalho. A gente está produzindo e com condição de produzir em qualidade e quantidade que possam permitir um preço adequado que todo mundo possa consumir, né? A gente tem um propósito aqui na Anuga de levar o alimento orgânico para todo mundo, e estamos trabalhando para que isso aconteça. Para isso acontecer, eu tenho que ter certeza de resultado. Para eu ter certeza de resultado, eu tenho que ter tecnologia e conhecimento. E esse conhecimento, neste momento, precisa efetivamente ser trabalhado para que eu tenha acesso a esse conhecimento com um custo que me permita vender esses produtos, tendo qualidade de vida, agregando valor suficiente para eu viver, conviver
e continuar vivendo e morando aqui na área rural. Doutor Ítalo, gostaria de comentar, doutor? Sim, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o que o Andrés e o Joey falaram. Joey, obrigado pelas palavras, sempre gentis, sempre reconhece o trabalho da Embrapa, né, e tem sido um parceiro muito bom também. Né? Só fazer um comentário, Joey, acho que você é de Caicó lá, faz 45, eu sou de Patos, na Paraíba, que faz 50, viu? Então, imagina produzir... É aquela luta ali. É aquela luta. Mas, Leandro, uma coisa que o Joey falou, essa questão do consumo baixo de hortaliças no Brasil, ela, na verdade, causa um certo ciclo vicioso. O consumo é baixo, então o produtor, para se tornar competitivo, ele tem que manter, como o Joey falou, os custos de produção baixos para que ele possa aumentar a margem. No entanto, para que ele possa investir em tecnologia para produzir de forma mais sustentável, ele vai aumentar o custo. A tecnologia não é gratuita, não é? Você mesmo falou, o Joey, os outros produtores orgânicos, eles têm uma perda já natural, né, para evitar o uso de defensivos químicos, por exemplo, de defensivos agrícolas. Isso não é gratuito. O orgânico é mais caro, por quê? Porque você tem que lançar mão de outras coisas. Quer dizer, tecnologia tem custo. Tem custo, exatamente. Se você consome pouca hortaliça, né, você força o produtor quase a ser um baixo adotador de tecnologia. E as empresas, por exemplo, produtoras de plástico para o cultivo protegido, elas falam isso, o Andrés vai saber disso, mas os melhores clientes para essas empresas são os produtores de ornamentais, não são os produtores de hortaliças, porque o produtor de hortaliças ele não tem como. Se ele investe num plástico melhor, que vai ter mais durabilidade, ele já aumenta o custo dele. Se ele investe num ventilador, num sistema de ventilação, para diminuir a temperatura, para aumentar a produtividade, ele aumenta o custo. Muitas vezes ele não consegue retornar isso por uma razão, entre várias também. A gente está preocupado, você falou aqui, né, do preço da hortaliça, está caro para o consumidor. E aí o produtor está ganhando, não é o produtor muitas vezes que está ganhando. Né? Quem está ganhando realmente, esse preço vai aumentando à medida que você vai se aproximando do consumidor. O produtor é quem ganha menos com a hortaliça. Quem ganha mais é o atravessador? Não, é a própria rede, em geral, varejista. Não é? Os supermercados, né, coisas desse tipo. Então, os produtores, quando podem ou quando se organizam, eles tentam, por exemplo, negociar diretamente com os varejistas para tentar diminuir um passo, que seria o atravessador, né, para ganhar um pouco mais. Alguns casos raros, por exemplo, a Malunga do Joey conseguiu formar o seu mercado, e eu tenho certeza que isso aí foi uma tentativa, entre outras coisas, para aumentar a margem dele, porque ele não ganha tanto se ele vender para o varejista. Né? Então, tem isso aí também. A questão da educação é chave. E a educação para o produtor, Leandro, em muito vem através da extensão. A gente fala muito, a gente lauda muito no Brasil, louva muito no Brasil a Embrapa, e isso é necessário. Eu acho que a Embrapa realmente, não é porque eu sou empregado da Embrapa, mas eu acho que ela faz um serviço e tanto. Mas nós fazemos trabalho de pesquisa. Para que o que nós produzimos chegue ao produtor, precisa da extensão. O grande produtor, o produtor de commodities, como você falou, ele pode pagar um consultor. Ele pode pagar para que seus empregados façam um curso, o curso do Andrés ou outro. O pequeno produtor não tem isso. Se não tiver a extensão rural pública, ele não tem acesso à tecnologia. Isso é uma outra coisa. E a gente discute muito pouco a ausência da extensão rural no Brasil. Aliás, se eu não me engano, no próximo dia 6 agora de dezembro, daqui a pouquinho, fará 70 anos da extensão rural aqui no Brasil, quer dizer, dos programas, do atendimento e do trabalho maravilhoso que esse pessoal faz, que eu acho realmente fantástico, junto com a Embrapa também, faz um trabalho maravilhoso. Eu quero ouvir também a opinião do Andrés sobre isso, Andrés, mas eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, eu vou pedir a sua opinião sobre esse assunto que a gente está discutindo agora. Pode ser? Voltamos já. É rapidinho, não saia daí. Claro.
Nós voltamos com o segundo bloco do Agrodebate de hoje, quando estamos discutindo o mercado brasileiro de hortaliças. Quem participa aqui comigo do estúdio é o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes. Também participa do programa de hoje por meio do Skype o produtor rural Joey Vale, e por meio do Skype também nós recebemos o engenheiro agrícola Andrés da Silva. Andrés, antes do intervalo eu tinha pedido a tua opinião sobre o que a gente vinha discutindo a respeito dessa relação produtividade, lucro, investimento, tecnologia, quer dizer, no fim das contas, como o doutor Ítalo falou aqui para a gente, quer dizer, a incorporação de novas tecnologias, isso custa dinheiro. E você falou, por exemplo, que vocês investem muito na questão de treinamento, capacitação e tal. Como vocês trabalham essa coisa do convencimento do produtor de incorporar essa tecnologia, que às vezes é uma tecnologia simples, mas custa um pouco mais caro, né? E ao mesmo tempo você mostrar para ele que ele vai ter um lucro no início não tão grande, não tão significativo, mas que é importante esse investimento para você consolidar de repente um mercado e até mesmo uma produção, e até mesmo ter a memória em relação àquela produtividade, àquela produção daquele tipo específico de hortaliça. Como é que vocês trabalham essa questão? Leandro, há 10 anos nós visitamos vários produtores, né? Aqui no Brasil a gente trabalhamos com o Joe lá em Brasília, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Nordeste. Assim, o problema é sempre o mesmo. Nós temos produtores que querem avançar, querem incorporar tecnologia, falta conhecimento e falta um outro ponto super importante que é financiamento, tá? Um financiamento acessível para pequenos e médios produtores, para trazer tecnologia para a produção de hortaliças ainda é muito deficiente, tá? Se você vai no Banco do Brasil e você fala que vai investir em uma estufa agrícola, as planilhas que o próprio banco tem para analisar o teu projeto são planilhas de 20 anos atrás. São planilhas que não levam em conta a redução do risco pelo uso da tecnologia, pelo incremento de produtividade, e isso amarra o produtor, não deixa ele investir. Além, é claro, das exigências de garantia, etc. Então, o produtor, às vezes, ele tem conhecimento, ele tem noção de que ele precisa melhorar, que ele sabe como melhorar, ele pode buscar a Embrapa, ele pode buscar os órgãos de extensão estadual, pode buscar as empresas como a nossa, tem vários consultores aí, mas, às vezes, esse investimento, esse passo é difícil. Outro aspecto que a gente comentou agora, e acho que é importante também, eu acho que a gente tem que investir, o produtor quer fornecer produtos de melhor qualidade, seguros, né? E não passa necessariamente só por produtos bem embalados ou produtos com certificações que sejam orgânico ou outras certificações. Eu acho que é importante os produtores, a população e, sobretudo, a mídia aí tem um papel fundamental nisso, é que produtos que respeitam as boas práticas agrícolas, né, eles são seguros para a população. A gente não precisa ficar agregando embalagem, agregando certificações, se o produtor respeita as boas práticas agrícolas que o Ministério da Agricultura pratica e tem toda a informação está disponível. Então, acho que esse é um ponto importante e que causa muita confusão, né? Acho que o Joe pode, ele estando no nicho do orgânico, ele pode também comentar isso com muita credibilidade. E aí entra um aspecto importante também, que são os supermercados. Os produtores que podem vender diretamente para os supermercados ou para os atacadistas, assim, existem dois discursos, né? Eu vejo muito o produtor, os supermercados, os varejos, eles têm um discurso de sustentabilidade, um discurso de acompanhar o produtor local e etc. Né? Um discurso muito bonito, muito corporativo, tá? Muito atualizado, eu diria mesmo, ESG, etc. Só que na hora de o produtor ir no supermercado e vender o produto, ele fala com o comprador, né? Por telefone lá. E o comprador não tem esse discurso. O comprador ele busca preço, é só preço. E aí fica complicado para esse produtor. É muito difícil, no setor de hortaliças, você conseguir um contrato de 1 ano com o supermercado. Toda semana você tem que
batalhar para conseguir vender o teu produto. Produto que você começou a produzir há 3 meses atrás, né? Comprando a semente, preparando o solo e plantando, etc. Ou se você, há 1 ano atrás, comprando a estufa, investindo em tecnologia, se formando. Então, esse mercado é muito selvagem. Nós aqui no nosso centro de treinamento, nós somos produtores também. E a dificuldade, eu entendo muito bem dos produtores na hora de vender esse produto. Então, os pequenos produtores, os familiares, têm uma dificuldade enorme, porque eles não têm escala, não têm volume de produção, são sazonais, então eles ficam sempre no fim da fila. Produtores médios e grandes, né, eles têm mais facilidade de ter uma porta de entrada mais facilitada com os varejistas, e aí tem uma margem melhor. Então, buscar esse equilíbrio é muito importante também, do discurso dos grandes varejos, né, dos grandes varejistas, com a prática ali corrente na hora de comprar os produtos. Eu acho que são temas super importantes e que devem ser trabalhados conjuntamente, né? Tanto a educação do produtor, do consumidor e da cadeia em geral. Agora eu te pergunto, como romper, por exemplo, este poder econômico, né? A gente sabe, por exemplo, que as grandes redes, as grandes cadeias, elas têm um poder de negociação frente ao produtor que não tem escala, que muitas vezes precisa vender o seu produto para cobrir o custo que está lá batendo a porta da produção. São 2 questões, uma é essa. A outra questão é, você acha de fato que a população ela compreende que o produtor ele está adotando boas práticas na sua propriedade e confia naquela produção que está saindo dali, mesmo que não tenha um selo de origem, mesmo que não tenha uma certificação específica para isso? São 2 perguntas. A primeira, em relação ao pequeno produtor, para ele entregar isso de uma maneira organizada e conseguir ter uma negociação a preços justos, eu acho que o exemplo que o Ítalo comentou do setor ornamental, de flores e plantas verdes, né? Ele é muito bom esse exemplo. O que aconteceu nesse setor foi uma organização, né? Se você ver o setor lá, o Veiling, né? O leilão de flores, a cooperativa de flores lá de Olambra, ela gera 30% mais, né, da comércio de flores do Brasil, em um ponto só, uma só cooperativa. Com isso, eles conseguem ter uma força de negociação muito grande. Então, eu acho que o pequeno, para se sobreviver no curto e médio prazo, ele tem que se juntar, ele tem que agregar sua produção num sistema de venda, onde ele vai ter uma força maior, porque senão ele vai perder cada vez mais espaço. A gente vai assistir no FLV o que aconteceu com o milho, com a soja, com a cana, com o algodão. Os pequenos vão desaparecer. A única maneira do pequeno ficar no mercado, ele se juntar em formas de associações, cooperativas, se especializar também, né, ter melhor qualidade, produtos mais diferenciados, mas se ele ficar com pequena produção, ele vai ter dificuldade. A segunda questão, Leandro, me lembra? A questão diz respeito à confiança que o consumidor tem em relação ao produto que chega à sua mesa. Quer dizer, mesmo que ele não tenha um selo de origem, será que esse produtor, o consumidor, ele está enxergando de fato a boa prática que está sendo aplicada lá na propriedade? Esse tema é super importante. Eu acho que a lei de rastreabilidade que agora existe, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que eu sempre comento nas palestras que a gente faz, se você quer ter garantia de comprar um alimento seguro, veja se ele tem o nome do produtor na etiqueta, né? Se você consegue saber quem que produziu, quem vende o produto, onde está o teu nome, você está se comprometendo com o cliente final. Eu acho que a lei da rastreabilidade foi um passo enorme para isso. Claro que as outras certificações que vêm, né, com isso, o principal delas, acho que o orgânico, que tem força de lei, acho que o Joe aí pode explicar bastante, são certificações válidas, tá? São importantes, mas acho que a população em geral ela tem que ter segurança no Ministério da Agricultura, nas boas práticas agrícolas, tá? Eu vivi 18 anos no Canadá. No Canadá, o consumidor ele não pergunta se o tomate dele tem veneno ou não. Ele acredita que o Ministério da Agricultura, né, ele está tomando as iniciativas
para proteger a população em geral. Não tem nenhum produtor que vai deixar aplicar coisas ou ter um nível de resíduo lá que vai fazer mal para a saúde, né? Então, eu acho que essa é a importância que os órgãos, né, públicos têm de mostrar para a população em geral, e a mídia, eu repito, ela tem um papel fundamental nisso, que a grande maioria dos produtores, mas a grande mesmo, e as análises aí que fazem, a Anvisa, etc., mostram que a grande maioria dos produtores e a grande parte da produção brasileira é segura, né? E eu acho que tem problemas pontuais que devem ser corrigidos. Eu acho que isso vai ajudar muito o produtor, o pequeno produtor, o médio produtor, a vender a sua produção e a continuar investindo em tecnologias, variedades e em conhecimento. As certificações que a gente pode buscar são, na minha opinião, são pontos que vão dar mais credibilidade ao produto, vão ter nichos de mercado, né? Eu acho que é importante também, mas ter uma garantia de que o produto convencional ele é seguro, que eu posso comprar para a minha família, é fundamental para um país, né? Doutorito. Isso que o Andrés falou é chave. Ele falou das boas práticas agrícolas. Existe um sistema de produção que agrega as boas práticas agrícolas e que é muito pouco conhecido no Brasil, se chama produção integrada, né? Existe um programa do MAPA, né, de estabelecer normas técnicas para a produção integrada de diferentes produtos. Um colega Jorge Anderson, da Embrapa Hortaliça, recentemente entregou as normas e já foi, né, já foi publicada as normas técnicas de produção integrada de pimentão. Essas normas técnicas, elas orientam o produtor e os fiscais de como deve ser uma produção convencional sustentável. Mas aí entra isso que o Andrés falou também, da importância da mídia e da educação do consumidor. Porque hoje eu não tenho absolutamente nada, viu, Joey, contra o orgânico, muito pelo contrário, sou consumidor também, sou consumidor da Malunga, mas hoje o consumidor brasileiro, quando pensa em sustentabilidade, ele pensa apenas em orgânico. Existem outros sistemas de produção. Existe o sistema de produção, por exemplo, que eu falei agora, a produção integrada, né? Produção integrada de pimentão, produção integrada de folhosas, nós estamos trabalhando agora, produção integrada de melão. O Brasil consegue exportar o melão para a Europa porque adota técnicas de produção integrada, né? Que são cobradas por certificadoras internacionais, Eurogap e por aí vai. Existem outros, né? Existe a hidroponia, por exemplo. Hoje eu consumo também muito, né, folhosas hidropônicas. A hidroponia é um sistema também altamente sustentável, economizador de recursos, economizador de água, de nutrientes. Reaproveitamento de água, isso, tudo isso. Mas aí entra... Mas cada um desses modelos, ele precisa estar adequado à região e às características perfeitamente, específicas daquele local, né? Mas existe um outro problema. Primeiro, a gente volta àquela coisa do investimento em tecnologia, né? Se eu invisto em hidroponia, se eu invisto em produção integrada, eu aumento o meu custo. Eu vou ter um pagamento diferente por isso, diferenciado por isso, como, por exemplo, o orgânico tem, o que desencoraja muitos produtores, na verdade, aí eu chamo a atenção, o produtor é sempre o culpado. Ele é o culpado por excesso de agrotóxico, ele é culpado por todos os males do mundo. Mas e o papel do consumidor? O Joey Vale vai saber, produzir a hortaliça bonita, brilhante, grande, né, saborosa, como o consumidor quer, não é fácil. Não é fácil, ele sabe disso, e todo produtor de hortaliça sabe disso, né? Hoje tem esse movimento hortaliça feia, fruta feia, né? Isso aí é importante, não é só por causa do desperdício, para diminuir o desperdício, é importante também porque só isso aí já causaria, eu tenho certeza, uma diminuição, se aumentasse, né, se diminuísse esse crivo estético em relação a frutas e hortaliças, né, é quase como se você precisasse de uma hortaliça ornamental para comer. Né? Isso aí, sinceramente, em climas tropicais, úmidos como o Brasil, é muito difícil. Isso
essa questão ela não é trivial, viu, Leandro? A maior parte das hortaliças que nós consumimos, elas evoluíram em climas temperados. Alface, cebola, cenoura, tudo isso evoluiu em clima temperado. Mesmo tomate e batata, que são aqui da América do Sul, evoluíram nos Andes, que são climas mais frios. Então, produzir sem defensivos químicos, por exemplo, não estou aqui defendendo, nem criticando, nem favorecendo o uso de defensivos, mas é difícil, principalmente agora, nessa época, como você falou, aumenta o preço. Por que aumenta o preço? Porque as hortaliças de clima temperado, quando são plantadas no clima tropical, elas são muito propensas a doenças, elas são muito propensas a pragas. Como é que a gente combate isso? Claro, tem o orgânico, tem o cultivo protegido, que o Andrés e eu também trabalho, cultivo em estufas, com plástico, tem o uso de cultivo em substrato, em hidroponia, enfim. E a questão da educação, a gente falou muito da educação, desculpa estar tomando muito tempo, Leandro, mas a gente falou muito da educação, né, do produtor, mas tem a educação também do consumidor. Eu não sei se você viu, mas essa semana foi divulgado um dado de que, se eu não me engano, 60 milhões de americanos acreditam que o leite achocolatado vem de vacas marrons. Né? E ainda é muito grande também o número... Né? Pois é, mas é muito grande o número de pessoas que acham, por exemplo, que o leite é um produto de fábrica, um produto fabril, não conecta. Esse distanciamento também, né, do consumidor com a agricultura leva a algumas necessidades de consumo meio, né, enviesadas, que dificultam a vida do produtor. Doutor, e tudo que o senhor está me falando me chama a atenção, Joey, que é o seguinte: a gente normalmente investe na produção daquilo que tem demanda. Então, investimos, por exemplo, em hortaliças mais tradicionais, que nem são daqui, então há um processo de adaptação, pesquisas, etc. Eu imagino a quantidade de outros produtos, de outras hortaliças, o potencial que se tenha em cada uma das regiões brasileiras, na Amazônia, aqui no Centro-Oeste, quer dizer, no sul do Brasil, distintas daquelas não comerciais. Talvez a questão da própria educação pudesse identificar outros produtos, outras hortaliças hoje com menos potencial de consumo, mas aliás, com grande potencial de consumo, mas com pouca comercialização hoje, potencializando a capacidade de produção do próprio produtor, quer dizer, porque aquela variedade estaria adaptada àquele consumo. Você sente isso? Quer dizer, há a necessidade de se criar também conhecimento junto ao público consumidor, para que ele compreenda que alguns vegetais que hoje não são consumidos têm um grande valor nutricional e que poderiam ser incorporados à alimentação diária e trariam muitos benefícios, tanto para o produtor quanto para ele mesmo, consumidor? Eu ia dar uma opinião sobre isso, porque nós estamos com um projeto agora com a Embrapa Hortaliça das punks, né? São hortaliças não convencionais. Essa é a ideia, que a gente possa trabalhar, até muitas vezes são plantas que têm um potencial nutricional enorme, mas que as pessoas não conhecem, né? Então a gente está agora com um projeto aqui na Malunga, junto com a Embrapa Hortaliças, com o Nuno lá, para trabalhar e produzir punks e colocar no mercado. E aí a gente tem essa possibilidade, nós tivemos a possibilidade, hoje nós temos uma rede do Mercado Malunga, né? Aí tem 6 lojas aqui em Brasília, e nós vamos colocar à disposição dos clientes, porque nós começamos um trabalho com a Embrapa Hortaliças de produção dessas hortaliças não convencionais. Olhe bem, não convencionais, mas hortaliças adaptadas ao clima tropical, né? Então a gente vai começar a fazer esse trabalho, mas sempre a gente vai conectar isso com a educação das pessoas, com a educação dos clientes, com a educação. Então essa é uma palavra mágica para a gente, para que a gente possa construir esse processo em tudo que a gente convive, na política, na religião, e todo o processo é ligado à educação. Então, nós estamos trabalhando aqui. Agora, lógico, é claro que tudo depende do produto ser vendável ou não, e depende de renda, depende do produtor conseguir vender aquele produto. Nós não temos condição de fazer isso por diletantismo, né? Porque a renda ela é fundamental e essencial nesse processo, seja ela através de
venda de hortaliças, seja através do processo tecnológico que agregue valor, porque quando eu faço isso, e aí aqui na Malunga, aí, graças também ao Andrés, que nos ajudou muito aqui no processo, a gente tem uma grande área coberta, né, uma grande área de plasticultura, de um processo de vários modelos, levando em consideração a questão de custo e benefício, né, para que a gente consiga, por exemplo, no verão, manter a regularidade de algumas hortaliças para os nossos clientes. Mas estamos pesquisando, trabalhando, iniciamos agora este ano um processo de pesquisa grande nas punks, né? Temos uma área reservada de aproximadamente 5.000 metros quadrados, meio hectare, com 25 variedades diferentes de hortaliças não convencionais, açaí, peixinho, bedroega, capuchinha, tem um monte de hortaliças, de feijões e etc., para que a gente possa trabalhar isso. Agora é um processo, né? É um processo de construção, porque passa pela educação. E aí eu acho que o doutor Ítalo colocou de uma forma muito boa esse processo. O Andrés tem isso, porque lá em Cunha, no centro de treinamento dele, ele passa por isso o tempo inteiro. Os produtores querendo, buscando conhecimento para agregar valor, para que tenha renda, para que possa continuar produzindo, afinal de contas. Nós precisamos ter renda no processo, né? O produtor, ele vive e convive todos os dias, diariamente, produzindo para que ele possa ter margem e possa ter qualidade de vida, consiga construir um trabalho de qualidade de vida para a sua família. Então, esse é um processo. A gente tem um propósito aqui na Malunga de levar alimento orgânico para todo mundo, claro, mas a gente tem uma convivência extremamente boa com todos os produtores que, de sol a sol, convivem. A gente tem hoje o Ibrahort, que congrega produtores de FLV do Brasil inteiro, que discutem seus problemas comuns. Aqui em Brasília, especialmente, nós temos um sindicato de produtores orgânicos que buscou juntar a gente para que a gente possa evoluir junto, né? Então, temos uma certificadora ligada, uma OPAC, né? Temos todo esse trabalho. Hoje nós temos o Instituto Orgânico Brasil, que também é uma agregação de pessoas ligadas a isso. Eu acho que o futuro está nisso, né? Nós nos juntarmos enquanto produtores para que a gente possa conviver numa grande rede de colaboração com os consumidores. Esse movimento de interlocução, de trabalho, de convivência, de educação é fundamental para que a gente possa avançar nesse processo de produção no campo de hortaliças segura, seja pelo MIP, seja pelo processo de boas práticas, seja pelas certificações, seja pelo orgânico, para que a gente possa dar certeza ao consumidor que ele pode consumir essa verdura que está sendo produzida, especialmente nos arredores das cidades, pelo agricultor familiar, e ela é segura, né? Então, a gente, lógico, a base comum, a gente parte do bom caráter, né? Das pessoas que fazem de forma correta, e graças a Deus, essa é a grande maioria dos produtores hoje no Brasil, né? Aquelas pessoas que fazem de sol a sol, com segurança, trabalham, são apaixonadas pelo que fazem, querem viver com suas famílias ali, querem levar um alimento seguro. A coisa mais deliciosa para o produtor é o reconhecimento do consumidor. Esse é um trabalho que a gente tem construído, e para que isso aconteça, a verdura tem que ser de boa qualidade, seja ela mais feinha, mais bonitinha, mas que seja uma verdura que seja aceita pelo consumidor, valorizada pelo consumidor, em respeito àquele que está no campo produzindo. Essa eu acho que é a nossa grande congruência, né, onde a gente chega para acompanhar todo esse processo. E eu não tenho dúvida que 99,9% dos produtores, se não for mais, se não for maior ainda esse percentual, é gente preocupada realmente com a produção, com as boas práticas, em oferecer um alimento saudável para as pessoas, para o consumidor. Andrés, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a gente já está chegando no final. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Agrodebate de hoje. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade para conversar mais vezes. Muito obrigado, o prazer foi nosso. Estamos à disposição aí. Joivale, obrigado pela sua participação, prazer também em recebê-lo. Espero que a gente tenha mais oportunidade de aprofundar esse debate aí, que foi realmente, para mim, muito especial, muito bacana, muito interessante, porque é um mercado que realmente tem a ver com a saúde das pessoas. Prazer em tê-lo recebido aqui. Eu que agradeço, vocês têm um papel fundamental, essa coisa do AgroMais, né, da Band, fazendo esse trabalho de dedicação ao agro no nosso país, que tem como locomotiva principal o agro, né? A gente precisa ter esse reconhecimento da sociedade, e vocês fazem um trabalho fantástico nesse sentido. Doutor Ítalo, muito obrigado.
prazer em conhecê-lo, esse paraibano sensacional aí de Patos, né, que é uma cidade maravilhosa. E o Andrés, que é meu amigo, companheiro, e que me ajudou muito aqui. Tenho uma gratidão enorme pelo Andrés e ele ter vindo para o Brasil e estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, muito grato a todas as pessoas que assistiram. Eu sou um cara muito feliz de estar aqui produzindo comida, produzindo alimento de boa qualidade para todas as pessoas. Felicidade é toda nossa. Doutor Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio também. Obrigado, Leandro. Obrigado ao AgroMais pelo espaço que tem dado às hortaliças, viu? Tem o HF Notícias, enfim. Para que se conheça mais o que se consome, é preciso que conheçam os problemas também, né? Muito obrigado. É a nossa obrigação, você pode ter certeza. Muito obrigado a você que esteve conosco também. Foi um prazer tê-lo aqui e a gente se encontra em outra oportunidade. Até mais. Tchau.